Hello everybody, aqui é a Vânia da Managed English e hoje eu queria ter um papo um pouquinho mais sério com vocês. Eu tenho ouvido com uma certa regularidade de alguns alunos que têm inclusive me mostrado alguns posts ou alguns vídeos na internet de professores que, de uma certa forma, atacam as pessoas que não estão conseguindo aprender na velocidade que eles julgam ser a correta. Eu acho isso bastante antiprofissional, porque aquele que estudou para ser professor de verdade, não para ser tradutor de inglês, né, fez letras para ser tradutor ou fez letras para trabalhar com secretariado, aquele que aprendeu a ser professor, ele sabe que existem pessoas com diversas dificuldades de inglês, existem pessoas que aprendem mais rápido e pessoas que aprendem mais lentamente, independente do tempo que ela dispense aprendendo inglês. Eu tenho alunos, por exemplo, que estudando apenas 1 hora ou menos por semana em casa e 1 ou 2 horas aqui na escola conosco, têm progredido muito rápido e com menos de 100 horas de estudos já estão começando a falar inglês. E outros que anos depois, 200, 300, 400 horas, ainda não falam inglês. Por quê? Não é só o caso de ter ou não ter vocabulário. Você tem que trabalhar com todos os problemas que existem com o ser humano. E ser humano é uma coisa complexa. Você tem aquele que tem vergonha de falar. Você tem aquele que morre de vontade de falar, mas tem insegurança. Aquele que só fala quando ele não está perto de outros brasileiros, mas se ele estiver perto de um estrangeiro, que não vai ter uma cobrança tão forte em cima dele, ele vai conseguir falar. Tem aqueles que querem e falam muito, desde o básico, e falam bem até, não falam mal não, e nem se importam com os erros que estão cometendo. Tem aqueles outros alunos que conseguiram entender pontos de gramática, sabem colocar as palavras na ordem correta, só que na hora que ele vai falar, ele fica nervoso, ele esquece o vocabulário. Ele até lembra a ordem que ele tem que pôr as palavras e esquece o vocabulário. Outros lembram o vocabulário, mas não sabem a ordem correta de colocar as palavras, e aí fala tudo ao contrário, ninguém consegue entender, e isso às vezes acaba com a segurança que ele tem. Cada aluno tem um problema e cada um tem que ser trabalhado de um jeito diferente. Existe sim, lógico, uma linha que é seguida pelos professores, e mesmo aqueles que fazem cursos pela internet e dizem que tem uma coisa inovadora, é mentira. Tudo isso foi aprendido na faculdade ou em outros cursos. Tem uma pessoa, inclusive, muito famosa na internet que diz que tem um curso que é revolucionário, que ele descobriu o segredo para aprender inglês. E, na verdade, ele não descobriu nada. O que ele fez foi unir o que ele aprendeu na faculdade e um curso que ele pagou de uma outra pessoa, mas que ele não fala para ninguém que fez esse curso. E aí ele vende tudo como se fosse, nossa, eureka, se você fizer meu curso, você vai falar. E aí a pessoa faz e não fala. Pessoas assinam um contrato com essa pessoa e aí depois só 20, 30 conseguem mais ou menos levar a coisa do jeito que ele quer. E aí, na insegurança de falar que não conseguem aprender, eles acabam mentindo. Outros colocam testemunhos na internet, mas é estranho que essa pessoa mesma confessa, eu estudei tanto tempo em tal lugar, em X lugar, ou em vários lugares diferentes, e só agora eu estou conseguindo falar. Não, não foi só agora que você aprendeu, você começou a falar. Você já falava antes nos seus cursos, só que você não se empenhava. O grande problema de quem faz um curso de inglês, paga para um professor e vai numa escola, é que em grande parte, grande maioria, os alunos esperam que o professor faça o milagre para ele, que estude, que mostre tudo. E não é assim, como também não é assim na minha escola e em outras que eu já lecionei. Quando você entra numa escola de inglês, o aluno recebe o material dele básico, ele tem as aulas na sala de aula com o professor e ele é motivado a estudar em casa, a fazer coisas diferentes, assista muitos filmes, leia muitos livros, veja tal coisa, cante músicas em inglês, faça o jogo X, o jogo Y. Sempre foi dado esse tipo de coisa, essas coisas acontecem, essas indicações acontecem há 20, 30 anos, 40 anos, sei lá, quase na época que eu comecei a aprender inglês, que eu era novinha. Mas as pessoas não seguem. E aí faz um curso, espera milagre do professor. Não vai conseguir, porque o milagre tem que partir de você mesmo. O milagre de estudar tem que partir de você mesmo. Se você começar a fazer isso, você vai aprender. Se você não fizer, você não vai aprender. Aí ele passa anos numa escola, não estuda de jeito nenhum, porque ele acha que tem que vir do professor, ele que tem que fazer tudo. Depois, quando ele percebe que, tô gastando dinheiro e vai fazer um curso pela internet, ele se vê
responsável pelo seu próprio crescimento. Não vai depender de ninguém e ele não tem a quem culpar. Então, aí sim ele começa a estudar e aprender. Eu tenho alunos aqui, numa mesma sala de aula, quando eu tinha grupos convencionais, então eu tenho 6 alunos numa sala. 2 estavam progredindo super rápido e 4 não estavam. A professora era a mesma, o material era o mesmo, né, o que nós fazemos aqui na escola. A dinâmica, a motivação era a mesma para todos eles. Só que 2 resolveram trabalhar sério, ler tudo que eu pedia, participar de tudo que a gente indicava, e outros não. E aí, passado alguns meses, esses 4 que não estavam evoluindo começaram a dizer que mas eles estão evoluindo mais rápido porque eles são mais inteligentes, eles têm mais facilidade para inglês. Existe sim essa probabilidade de pessoas que têm uma aptidão melhor para certas coisas, mas não era o caso dessa turma e não é o caso de muitas turmas. O caso é estudar. Tem problemas particulares, tem problemas pessoais que podem afetar, problemas físicos, problemas intelectuais que afetam? Tem. O professor ele tem que saber trabalhar e dar alternativas para esse tipo de coisa. Em tantos anos dando aula, eu já consegui detectar pessoas que têm dislexia e que aí eu indiquei que fizesse tratamento com fonoaudiólogo e psicólogo, em alguns casos foram necessários, e deu certo, essa pessoa começou a evoluir bastante. Já detectei pessoas, principalmente criança, adolescente, que tinha problema de visão e não sabia, então ele achava que ele não estava entendendo alguma coisa e na verdade era uma deficiência física que ele tinha. Tem pessoas que têm mais deficiência para memorização, precisa de um acompanhamento de um profissional que seja sério no que ele faz. Então, na maior parte das vezes, você ter um professor ao teu lado te ajuda sim. Você pode e deve aprender, se você quiser, pela internet. Tem recursos infinitos muito bons para você utilizar. Mas o fato de você ter um professor perto de você, te orientando, te dando as dicas certas, vai te fazer evoluir muito mais rápido e vai te fazer falar muito antes. Eu espero que essa dica tenha sido útil, que ajude a abrir os olhos de alguns de vocês. Se vocês gostaram dessa dica, por favor, dê um like. Assine o nosso canal, assim você recebe e-mails toda semana quando a gente lançar algo novo. E se vocês quiserem receber exercícios toda semana, jogos, músicas, indicações de filmes ou livros interessantes, é só vocês assinarem aqui em cima da lista preferencial. Se você assinar a nossa lista, você também vai receber um guia para aprender ou acelerar o seu inglês. Você vai conseguir aprender até um certo ponto em casa sozinho, e se você já tiver a ajuda de um professor, você vai ver que você vai ter condição de melhorar, de acelerar muito mais rápido o seu nível de inglês. Eu vou ficando por aqui e bom final de semana para vocês. Bye, bye!